Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é o nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje nós iremos abordar sobre alguns conceitos relativos ao plano cartesiano. Eu espero que vocês gostem. Antes de iniciar nossa aula, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Então pessoal, nossa aula versa sobre o plano cartesiano, como já foi mencionado anteriormente. Eu vou apresentar para vocês agora algumas considerações iniciais. Na realidade, o plano cartesiano ele é um conceito matemático que foi introduzido no século XVII de forma independente por dois matemáticos franceses, René Descartes e Pierre de Fermat, para representar, com o objetivo de representar pares ordenados de números reais. Então, por isso que o plano é chamado plano cartesiano, em homenagem a René Descartes. Mas tanto Descartes quanto Fermat utilizaram os conceitos para representar coordenadas de números reais, tá ok? Então, basicamente, a gente identifica cada ponto no plano, com suas coordenadas em relação ao sistema que consiste de duas retas orientadas, uma horizontal e uma vertical. Então, poderíamos fazer quaisquer duas retas não paralelas para representar um plano, mas, por convenção, nós utilizamos uma reta horizontal e uma reta vertical para representar pares ordenados no plano. Tá? Os conceitos introdutórios aqui que eu queria chamar a atenção, o primeiro é que esse ponto de intersecção das duas retas, e aí a gente tem aqui um ângulo reto, e esse ponto de intersecção a gente chama de origem do sistema, ou seja, é o ponto 0 e 0, 0 em x, 0 em y. Tá? O eixo horizontal é denominado de abscissas e o eixo vertical de ordenadas. Tá certo? O plano cartesiano ele é dividido em 4 regiões, no sentido anti-horário, e essas 4 regiões são chamadas de quadrantes, obviamente por conta da divisão, da quantidade de divisão. Se nós dividíssemos em 8 partes, seriam octantes, e assim sucessivamente. Então, o plano cartesiano, por ser dividido em 4 regiões, tem 4 quadrantes. Tá? No livro base, no nosso texto de Bezerra e Silva 2010, vocês podem perceber aqui no capítulo 1 essa figura, em que no primeiro quadrante tanto os valores de x quanto os valores de y são positivos, tá certo? A primeira coordenada representa o valor, a projeção ortogonal em x, e a segunda ordenada, representa a projeção ortogonal em y. Primeiro quadrante, todos dois são positivos. No segundo quadrante, o valor de x é negativo, de y é positivo. No terceiro quadrante, todos são negativos. E no quarto quadrante, o valor de x é positivo e o de y é negativo. Ou seja, da origem para a direita é positivo, para a esquerda negativo. Da origem para cima é positivo, para baixo é negativo. Tá? E nós temos essa outra tabela que exemplifica também mais ou menos o que eu acabei de explicar para vocês. Bom, então, o primeiro exemplo e o primeiro exercício que surge quando a gente estuda o plano cartesiano é exatamente o de plotar pontos, ou seja, dado o plano cartesiano, o ponto A, 1 e 3, ele é plotado de que forma? Ele está em qual quadrante? O ponto B, menos 2 e 4, o ponto C, menos 1 e menos 1, e o ponto D, 2 e menos 2. Então, vou colocar aqui o plano cartesiano. E aí, como são projeções ortogonais, o A, que é o ponto 1 e 3, ou seja, ele representa o 1 em x e o 3 em y. Então, eu faço as duas projeções ortogonais, e aí o ponto A está aqui, que é o ponto 1 em x e 3 em y. O ponto B é menos 2 em x e 4 em y, ou seja, menos 2 em x e 4 em y. Logo, quando eu faço as duas projeções ortogonais, o ponto B ele se localiza aqui no segundo quadrante. O ponto A no primeiro quadrante, o ponto B no segundo quadrante. O ponto C tem x menos 1 e y menos 1, ou seja, em x eu tenho o valor menos 1, em y o valor menos 1. Quando eu faço a projeção ortogonal, eu tenho que o ponto C está exatamente no terceiro quadrante. E por fim, o ponto D, 2 e menos 2, eu vou ter 2 em x, menos 2 em y. Quando eu ponho aqui a projeção ortogonal, o ponto D vai se encontrar nesse local aqui no quarto quadrante. Então, esse é o primeiro exercício que surge quando a gente estuda o plano cartesiano. O conceito importante e também dos conceitos iniciais é exatamente da distância entre dois pontos. Pois, afinal de contas, já que a gente tem aqui dois pontos em um plano e
e eu posso representar as coordenadas desses dois pontos, eu tenho como mensurar exatamente essa menor distância ou o comprimento desse segmento de reta AB, tá certo? Se eu considerar aqui, dados os pontos A e B, A de x1, y1 como coordenadas e B, x2, y2 como coordenadas. A distância entre eles é dada por essa expressão. Distância de AB é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Sem perda de generalidade, nós vamos fazer essa demonstração aqui, né, dessa definição, né? Deixa eu só explicar aqui para vocês, né? O que foi que eu fiz aqui? Eu desenhei aqui um segmento de reta cuja distância dele é x2 menos x1, que é esse segmento aqui horizontal. Tem também outro segmento vertical, que é a distância y2 menos y1. De sorte que eu formo aqui um triângulo retângulo, em que a hipotenusa é a distância de A até B, que é o que eu quero encontrar, e os catetos são x2 menos x1 e y2 menos y1. Pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Dessa forma, a distância de A até B ao quadrado vai ser igual a x2 menos x1, que é o primeiro cateto ao quadrado, mais y2 menos y1, que é o segundo cateto. Como eu estou tratando de distância e distância é um valor negativo, então a distância de A até B vai ser positivamente a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Tá? E aí a gente passa para o segundo exercício da nossa aula de hoje. Então, calcule a distância entre os pontos A e B. Eu tenho que A é 1 e 2 e B é 7 e 10. Logo, x1 é igual a 1, y1 igual a 2. x2 igual a 7 e y2 igual a 10. Dessa forma, eu vou ter essa expressão aqui, né? Eu vou ter esse formato para a plotagem dos pontos no plano cartesiano, em que A é o ponto 1 e 2 e B é o ponto 7 e 10. Usando o modelo, eu vou ter que a distância de A até B vai ser a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Substituindo os valores, eu vou ter que a distância vai ser raiz de 7 menos 1 ao quadrado mais 10 menos 2 ao quadrado. 7 menos 1 dá 6, 6 ao quadrado, 36. 10 menos 2 dá 8, 8 ao quadrado, 64. Logo, a distância de A até B vai ser a raiz de 36 mais 64, que é a raiz de 100, distância de A até B, 10 unidades de medida. E aí aqui a gente encerra esse segundo exercício. Para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos discutir o conceito de ponto médio. Por definição, se eu considerar essa figura aqui, também do nosso livro texto, dada a figura abaixo em que M de coordenadas xm e ym é o ponto médio do segmento AB, nós temos que xm vai ser igual a média aritmética de x1 com x2, ou seja, xm vai ser x1 mais x2 sobre 2, e ym vai ser y1 mais y2 sobre 2, de maneira análoga. O que é que eu vou tomar como base? Pelo fato de M ser o ponto médio, eu divido as coordenadas, os valores aqui em duas partes iguais. Então, essa distânciazinha aqui de x1 para xm, ela vai ser igual à distânciazinha de xm para x2. Dessa maneira, xm menos x1 vai ser igual a x2 menos xm. Então, vou escrever aqui, xm menos x1 igual a x2 menos xm. Xm está negativo, passa positivo. x1 está negativo, passa positivo. Logo, a expressão fica dessa maneira. Xm mais xm igual a x1 mais x2. Logo, 2xm vai ser igual a x1 mais x2. Xm vai ser igual a x1 mais x2 dividido por 2. Por isso que a expressão é essa. De maneira análoga, eu vou ter que ym menos y1 é igual a y2 menos ym, pois essas distâncias elas são iguais. E aí, eu vou ter, desenvolvendo a expressão, que ym mais ym é igual a y1 mais y2, que 2ym é igual a y1 mais y2 e que ym vai ser y1 mais y2 sobre 2. E aqui eu vou ter as duas coordenadas do ponto médio. Temos como exercício aqui o exercício 3, calcule o ponto médio dos pontos A e B. Nesse caso aqui, A tem coordenadas 1 e 4 e B 9 e 12. E aí, para calcular o x1,
o xm eu vou ter que somar x1 com x2 e dividir por 2. Logo, quando eu substituo aqui, xm vai ser 1 mais 9 sobre 2. 1 mais 9, 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, xm igual a 5. B, ym é igual a y1 mais y2 sobre 2. Ou seja, 4 mais 12. 4 mais 12 é 16, perdão. 16 dividido por 2, 8. Então, ym igual a 8. A letra B diz o seguinte, né, que o ponto A é 2 e 6 e o ponto B é 4 e 8. Logo, o xm vai ser 2 mais 6, né, ou seja, x1 mais x2 dividido por 2. 2 mais 6 dá 8, dividido por 2 dá 4. E o ym vai ser y1 mais y2 sobre 2, ou seja, vai ser 6 mais 8. 6 mais 8 dá 14. 14 dividido por 2 dá 7. Logo, na letra A, as coordenadas vão ser 5 e 8, e na letra B, as coordenadas vão ser 4 e 7. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima!